Antônio Guterres diz que o mundo vai acabar. Onde foi que eu já ouvi isso mesmo? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado e narrado por Coreia com K. Em se tratando de estratégias para o avanço do autoritarismo de instituições globais frente ao indivíduo, uma das mais conhecidas é o aquecimento global. Essa retórica, amplamente utilizada há décadas por gerações de catastrofistas bem alimentados com recursos extraídos de pessoas comuns como eu e você, se baseia na premissa de que atividades humanas produzem gases que provocam efeito estufa, aumentando a temperatura do planeta. Pois é, só faltou combinar com o clima. Nunca apresentaram dados que comprovassem tal tese e, pelo contrário, os dados disponíveis até o momento mostram exatamente o oposto, ou seja, as atividades humanas não têm nenhuma influência na dinâmica do planeta Terra, o que seria óbvio por si só, dado que há uma diferença de dimensões em vários graus de magnitude. Melhor dizendo, a escala do ser humano, tanto física quanto temporal, é limitada à nossa presença e tecnologia, que estão sujeitos aos processos terrestres. Por outro lado, vulcanismo, tectonismo, sedimentação, convergência de massas de ar, magnetismo e movimento de marés são processos globais que nós sequer compreendemos de maneira definitiva. Mas ainda, há processos extraterrestres que influenciam no clima como intensidade da atividade solar, explosões e manchas solares, mudanças na inclinação do planeta e na órbita da Terra, aproximação de Júpiter, movimento da Lua, passagens de cometa, enfim. A quantidade de processos é tão grande que teríamos que produzir um vídeo só elencando todas elas. Há inúmeras variáveis que influenciam nos processos de dinâmica planetária e que impactarão diretamente no clima. Reduzir o aquecimento ou resfriamento do planeta a uma medida pura e simples da concentração de gás carbônico na atmosfera deveria ser sumariamente descartada por ser simplista demais. Mas quem disse que essa gente está procurando a verdade sobre a dinâmica terrestre? Esse pessoal quer mandar em você e usam sua retórica apenas como desculpa. Mas por que eles gostam tanto dessa coisa de aquecimento global? Porque é a desculpa perfeita, meu caro. É um fenômeno difícil de ser mensurado, para o qual os cientistas há séculos do governo trabalham incansavelmente criando estudos complexos e cheios de nomes complicados, que permite uma abordagem de natureza catastrofista. E o melhor, a culpa pode ser atribuída a você. Mas o melhor ainda, a solução, somente os iluminados da ONU podem dar. Basta enviar mais dinheiro a eles. Os professores Ricardo Felício e Luiz Carlos Molion explicam de maneira inequívoca os processos atuantes no clima, como a tese de um aquecimento global é completamente absurda, e mais ainda que seria causada por atividades humanas. A natureza da variação da temperatura do planeta é cíclica, em períodos que vão desde um dia, comandado pelo nascer e pôr do Sol, até milhares de anos, com a inversão do campo magnético da Terra. Sobre isso, veja os ciclos de Milankovitch. Sobre esse tema, também veja o vídeo aqui do canal, Profetas do Apocalipse, cujo link segue na descrição. A vantagem de ter vivido várias décadas é ter acompanhado todo o processo de mudança na retórica por parte dos governos autoritários. Nas décadas de 1960 e 1970, o mundo ia acabar por congelamento. Sim, você ouviu direito, o mundo esfriava. Procure manchetes da época na revista Time e nos jornais Washington Post e The New York Times, que oferecem bons exemplos de reportagens. Depois, na década de 1980, começou a história dos raios ultravioleta que fritavam todo mundo, e como se não bastasse, inventaram o ocaso da camada de ozônio, cujo pesquisador que propôs a ideia, Joe Farman, simplesmente a descartou posteriormente. Entretanto, essas teses foram mais desenvolvidas e avançaram para a década de 1990, com esse lance do aquecimento global, e pasme, dura até hoje. Quando essa história começou, diziam que até o ano 2000, o mar no litoral brasileiro iria avançar vários metros, encobrindo grande parte das principais cidades costeiras, resultando em vendas impulsivas de imóveis dessas áreas. Até hoje me pergunto se algum desses burocratas só estava querendo pagar mais barato num lote à beira-mar, e veio com essa história, porque é óbvio que o mar não avançou 1 centímetro sequer. Então, quem ganhou com isso? Mas o incrível é que apesar de estarem há décadas pregando o fim do mundo, nada dessas previsões catastrofistas se materializaram, e mesmo assim, ainda tem gente que cai na armadilha. Galera, acorda, isso é só sobre poder. Esse pessoal da ONU não está nem aí para o clima, ignoram a Amazônia, não ligam para nada que não seja o poder.
Se a coisa realmente estivesse problemática, eles seriam os últimos a conseguir resolver algo. Aliás, como todo e qualquer político, esse pessoal não resolve nada, são burocratas. Quem resolve as coisas nesse mundo são os indivíduos empreendedores com sua inventividade e capacidade de produção física e intelectual. Nunca veio uma solução sequer por parte da ONU. Só o que essa gente traz são dívidas para pagar e menos liberdade para viver. Mas já chega de cair na conversinha desse bando de escorados. Nós que dispomos de informação descentralizada e distribuída, podemos muito facilmente perceber que nos mentem descaradamente por um projeto de poder absoluto. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em seu discurso recheado de retórica, contorcionismo linguístico, catastrofismo e imputação de medo e culpa, diz que estamos nos aproximando rapidamente de um ponto de inflexão que tornará o caos climático irreversível. Coitado, não resistiria um minuto numa conversa com Sócrates. Ele diz ainda que estamos em uma estrada para o inferno climático com o pé no acelerador. Acho que ele deveria acelerar, mas sozinho, rumo ao inferno. E por fim, também afirma que ou faremos um pacto de solidariedade climática ou teremos um pacto de suicídio coletivo. Ideia na qual também acho que ele deveria levar adiante, mas dessa vez acompanhado, com seus colegas de Bruxelas. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo e só se gostou, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone de campainha. Até a próxima e tchau, obrigado!